Pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula semanal. E essa é uma aula que nós vamos trazer para você uma oportunidade que é importante para hoje. Você pode usar e fruto de uma pergunta, de uma demanda de um dos nossos alunos que já estão lá na Black Friday Venda Vitalícia. Exatamente. Nós fizemos uma Black Friday Venda na hora certa vitalícia. E se você quer ter acesso a ela e poder fazer perguntas e participar também, as mentorias já estão acontecendo. Mais no final eu te explico disso. Mas vamos lá entender se é um bom momento para fazer negócios em dólar ou em real. E quais ferramentas você vai ter acesso para fazer isso. Você vai ter isso tanto aqui, quando eu trago para vocês na nossa aula semanal, quanto lá dentro dos conteúdos da Black Friday, lá dentro dos conteúdos da nossa oferta vitalícia. Agora, é um bom momento de comercializar em dólar e em real. De onde surgiu essa pergunta? A gente vê que os preços em dólar estão reagindo um pouco mais do que os preços em reais, fruto dessa queda de câmbio que a gente viu. O preço em dólar até melhora, mas o preço em real não muda tanto. E aí, né? Vendo ou não vendo? Dólar ou real? O que é melhor? Depende da tua situação. Não é, você fez agronomia para ficar falando depende? Não é. Mas é que, de fato, eu tenho compromissos em dólar, tenho compromissos em reais, eu vou pegar linha de crédito em dólar, eu vou pegar linha de crédito em reais. Essas coisas são importantes. Né? Não dá para aqui é, ditar regras, a gente tem que analisar a individualidade. Mas é importante saber, os compradores podem fazer negócio tanto em dólar quanto em real. E aí vamos separar uma realidade da região sul do Brasil, por exemplo. Muitas vezes, na região sul, as cooperativas trabalham simplesmente em contratos em reais, porque elas não têm ou não querem abrir a possibilidade de ter uma mesa de câmbio, de ter que ficar fazendo regra de contrato, de ter mais esse controle no book de operações. Por isso, eles fazem somente em reais. Mas nada impede que você faça contratos em dólar com tradings, com cooperativas que são mais sofisticadas e que já trabalham com isso. Porque no final do dia é tudo dólar, né? Soja é dólar, adubo, tudo é dolarizado e a gente converte para reais porque é o que cai na conta. Então, os contratos eles podem ser feitos em dólar ou em real. O contrato, quando ele é em dólar, você vende lá uma soja a 20 dólares, ele vai ser ajustado pelo PETAX na data de vencimento. Eu vou traduzir isso para vocês também logo mais na sequência. Mas o que é o PETAX? É uma taxa de referência que o Banco Central publica diariamente do dólar, para que as empresas consigam pagar e receber essas negociações que estão sendo feitas em dólar. Então, o câmbio fica flutuando. Se você não travar ele em momento nenhum, você vai receber lá no último dia reais referente à taxa de câmbio desse último dia. Então, esse é um ponto importante. Importante utilizar também a curva de câmbio nas negociações para você conseguir aproveitar essa curva de câmbio e melhorar o preço em reais em pagamentos mais longos. Isso também é bem importante, isso também faz bastante diferença. Entender, né, que o dólar ele participa não só lá no final da conta, entender que não é só quantos reais eu recebo, é o preço da saca em dólar vezes a cotação do câmbio. Isso vai te ajudar a pegar pagamentos melhores com pagamentos mais longos. Só que também o dólar ele impacta lá atrás na formação de custo. Quando a gente tem fretes em reais e o câmbio sobe, esse frete fica mais barato. Mas, pô, Vitor, quando o câmbio sobe, o diesel não sobe, não vai ficar mais caro, assim por diante? Fica. Só que isso vem no longo prazo. Então, o câmbio subiu hoje. Hoje essa conta em frete melhora. Vou evidenciar aqui. Você tem um frete lá, fazenda no porto, R$ 250 por tonelada. Se eu tenho um câmbio de 5,30, é 47 dólares e 16 por tonelada. Vezes 0,06, são 2 dólares aí por saco, 2 dólares e 83 por saco de custo. Eu tenho esse câmbio que no dia ele saiu de 5,30 para 5,40, esse frete caiu para 46 vezes 0,06, é 2,77. Melhorou ali, menos 2,83, 0,5 centavos, vezes 5,40, né? Melhorou aí uns 30 centavos por saca de momento que o câmbio subiu. A gente fez uma variaçãozinha mínima ali. Mas entenda que de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, essa variação de câmbio ela ainda não chega na bomba do posto.
ela demora um pouco mais para chegar lá, por questão de estoque, por indicação do preço da Petrobras. Então, no médio e longo prazo, sim, o aumento do dólar aumenta diesel, aumenta a custo de frete. Mas no curtíssimo prazo, curto prazo, esse aumento de dólar favorece você fazer melhores negócios para travar custo de contrato frame, ou mesmo ter uma valorização do preço do grão também vinda aí lá do frete. Como que mais ou menos isso impacta também no dia a dia? Se eu for fazer um negócio em dólar aqui no Brasil, eu vou conseguir captar um valor menor do que fazer uma linha de crédito, por exemplo, em reais, porque a taxa básica brasileira é maior. Então, a gente está 13,75, a gente já está com 15% de taxa de juros no Brasil. E nos Estados Unidos, está ali para 4%. Então, se eu for captar dinheiro lá fora, e eu não preciso eu ir lá fora, os bancos fazem isso, trazem algumas ofertas, as tradings fazem isso e trazem também, algumas cooperativas, o juro em dólar é mais barato. Exemplo desse ano, o juro em dólar é na casa de 8%, 9%. Já o juro em reais é 17%, 20%, porque a taxa básica é muito mais alta. Por isso que, em alguns casos, negociar em dólar é melhor do que negociar em reais, porque você derruba o custo do capital pela metade, praticamente. Negociando em dólar, você tem uma proteção contra a desvalorização do real. Então, a gente já viu isso, né? Desde a criação do Plano Real, o dólar era 1 para 1, hoje está quase 6 para 1. Então, você tem essa desvalorização. Exemplo, claro, aí, né? O produtor argentino mesmo, ele é um cara que não vende soja, ele deixa a soja lá, porque o contrato dele está dolarizado. Quando ele precisa pagar uma conta, ele comercializa. Por quê? De um lado ele tem inflação e do outro lado ele tem a desvalorização do peso argentino. Melhorou com a situação do Milei, mas o caso da Argentina ainda é um caso bem crítico, e isso é uma coisa, uma cultura que se construiu e também vale aqui no Brasil, né? Quem viveu lá nas épocas de inflação forte lembra disso também, como que é importante ter uma moeda forte ou ter isso numa moeda forte. Sempre que eu faço negócio, o commodity, soja, milho, que eu planto, que eu colho, é tudo dólar. Mas quando eu faço contratos em reais, às vezes eu estou exposto ali, exemplo, na pandemia, o câmbio saiu lá de 4,50 para 6, e boa parte do movimento de alta na soja foi para de câmbio. Não foi exatamente que a soja, porque o dólar subiu muito e, consequentemente, isso precificou a soja. Então, eu vendendo em dólar, eu também consigo melhorar os preços em reais e participar de altas quando o câmbio vem. Importante, se eu for fazer barter, pegar crédito, eu tenho que trabalhar sempre na mesma moeda. Dólar com dólar, real com real. Nunca cruzar as moedas, parece simples, mas acontece todo ano. Qual o gerenciamento de risco de câmbio que eu preciso ter? Primeiro deles, eu já falei, se eu pegar um crédito em dólar, tem que vender soja em dólar, casar a data de pagamento e usar o Petax. Se eu fizer aí em reais, eu vou vender em reais, casar a data de pagamento, não vai ter risco nenhum. Pode ser também que eu queira fazer um contrato em dólar, garantir um piso e deixar o câmbio correr para cima, se ele for para baixo, quero ter uma ferramenta. E para isso existe o seguro de baixa ou a put, que é um seguro de baixa e que do mesmo jeito que funciona na soja, no milho, também funciona no dólar. Exemplo, tem um contrato fixo a $30 a saca de soja. Eu vou lá e faço um seguro de baixa no câmbio, uma put, a R$ 5 por dólar. Quer dizer que eu estou travando a minha soja no mínimo a R$ 150. Se ela subir, o câmbio subir, for para 6, a soja vai virar 180. Se o câmbio cair, eu tenho um piso em reais para essa estrutura. Então, cenários, né? O câmbio subir, o seguro de baixa vira pó. Se o câmbio cair, eu recebo esses R$ 150. Agora eu falei sobre curva de dólar, né? Eu queria exemplificar isso para vocês aqui com essa telinha aqui que a gente tem de curva de câmbio, por exemplo. Então, veja que cada mês de vencimento, o câmbio vai valendo mais e mais a cada vencimento. Isso acontece por quê? Porque a gente tem o diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos. E essa calculadorinha que vocês estão vendo aqui na tela agora, ela é muito importante para quando você vai travar câmbio com o comprador ou com o banco. Por quê? Bem, vendi o soja em dólar. Bateu, o dólar subiu hoje, vamos dizer que bateu 5,38, eu quero travar o câmbio futuro. Você vai ligar lá no comprador? Talvez
ele vai querer fazer uma margem em cima desse câmbio, não vai te passar o melhor câmbio, ele quer capturar um ganho em cima disso. Então ele vai te dar um câmbio, fala, o câmbio futuro é tanto. Será que é mesmo? Será que esse cara está fazendo um bom negócio para mim? Eu consigo saber o preço justo do câmbio para mim fazer a conta? Você pode saber de duas maneiras. Uma, entendendo que o que desenha aquela curva de juros é a diferença entre o taxa de juros base nos Estados Unidos e a taxa de juros base no Brasil. Então, aqui você tem 15 menos 4, 11% de referência. Coloca mais 1% de custos operacionais, a gente tem 10%, mais ou menos. Divide isso em 12, você vai ter ali, praticamente, vamos fazer aqui 10 dividido por 12, acho que vai dar 0,83. Esse aqui é a curva de câmbio, ou seja, quanto o dólar deveria valer mês a mês. E aí eu tenho lá, taxa de câmbio futura, 5,6247. Esse é o melhor câmbio neste momento, quando a gente pensa na taxa de juros futura. E aqui você pode ajustar. Eu recebo 30 do 4? Não, eu recebo 30 do 3. Então, conforme a data de pagamento, você vai estar tendo essa variação no preço do câmbio. Ó. 5,57 aqui é o taxa de câmbio, a melhor taxa de câmbio. Aqui, ó, 125 dias até o vencimento. Você consegue fazer isso por essa calculadorinha de taxa termo. Eu também ensino a usar dentro lá do nosso conteúdo, dentro da ferramenta e do método Venda na Hora Certa. Então, o que é muito importante, sabendo disso, é importante, às vezes, assim, o comprador mandar uma tabelinha de pagamentos. Eu tenho pagamento 30 do 4, a soja 120, 30 do 5, 121, 30 do 6, 122. Vale a pena eu jogar o pagamento 2, 3 meses para frente? Vale se o cara estiver me repassando no mínimo a curva de câmbio. Porque senão, né, pode ser que eu esteja simplesmente perdendo dinheiro. É melhor eu pegar isso e aplicar isso na renda fixa. É melhor eu pegar um desconto, uma antecipação em algum negócio. Eu já trabalhei com clientes que tinham um fluxo de caixa muito alongado, sempre buscavam pagamentos mais longos, mas eles sempre estavam de olho nesse preço futuro. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, soja futura lá para março, 125, dividido por 5,57, por mais que você nunca tenha visto essa conta, nunca tinha convertido, eu vou te falar agora. Uma soja de R$ 125 para março, ela vale US$ 22,44. Se esse cara está me oferecendo 126 para o abril, será que é bom ou é ruim? Vamos fazer a conta junto aqui agora, ao vivo, a cores. Olha lá, o câmbio é 5,62. Vamos fazer aqui, vezes 5,625, vamos colocar. 126,23. Então, ele está repassando a curva de câmbio. Está mordendo ali uns 23 centavos, mas isso pode ser uma margem de segurança que eles estão usando. Agora, já aconteceu, em alguns casos, o comprador oferecer 128 por um mês de diferença. Aí é um negócio que você tem que agarrar e fechar, o desóio e fechar, você tem que pegar esse negócio. Porque ele já passou muito mais que a curva de câmbio, muito mais do que você aplicaria esse dinheiro num espaço curto de tempo. Então, para fazer bons negócios, essa é uma das ferramentas, mas não é a única. Eu já consegui fazer muitas operações melhorando na compra, às vezes 2 sacos por tonelada de adubo, fazendo uma relação de troca, tonelada de adubo, 2 sacos melhores, 2 sacos melhores, por exemplo, soja versus cloreto, usando também algumas outras técnicas e estratégias com operações em dólar, com travamento de câmbio, com diferença de curva de pagamento, explorando essa diferença aqui. E isso tudo, pessoal, a gente ensina para vocês dentro aqui dos nossos conteúdos, aqui, por exemplo, dentro do método Venda na Hora Certa. Então, você vai ter acesso, por exemplo, ao método Venda na Hora Certa, que é validado pelo MEC. Você vai ter a ferramenta de fundo para calcular essas diferenças de pagamento, de relações de troca. Vai ter gravação das mentorias, a gente está fazendo ao vivo. Hoje tem aula. Nesse momento, nós estamos tendo aula especial para os produtores que já tomaram a decisão de estar dentro da Black Friday. Se você está perdendo essa aula hoje lá na mentoria, ela está gravada e você vai poder assistir ela a partir de hoje. Se você entrar, você talvez consiga, mas com certeza essas gravações vão estar lá e vão estar lá para sempre para você assistir. E semana que vem tem mais aula ao vivo. Você vai ter também curso de opções lucrativas na prática. Em menos de 2 horas, você vai entender esse conteúdo e as principais ferramentas. Também
você vai ter acesso aí ao vendas lucrativas de soja e milho em 2 horas, também um conteúdo rápido, sintético, para você ver rápido. Você vai ter a gravação da imersão, com 12 palestras, que a gente fez um planejamento e um passo a passo para a safra 25-26. Acesso ao e-book com links, guias rápidos, você não precisa abrir um curso para lembrar um número, você pode vir aqui, entrar no e-book e você vai ter o link lá, por exemplo, da calculadora, que você já vai direto, não precisa ter a comunidade Soja Nossa. Você vai ter acesso a essa comunidade vitalício, vai dar acesso total, onde a gente manda informações, 1, 2 por dia, informações relevantes para o negócio. E vai ter mais os bônus da consultoria. Esses bônus de consultoria são por 3 meses, onde você vai ter acesso a uma reunião semanal de fertilizantes, uma reunião de grãos, perdão, uma de grãos, uma de fertilizantes, uma de opções e um de tirar dúvidas. Ou seja, toda quinta-feira, 4 vezes por mês, a gente faz uma reunião por semana, cada vez abordando um tema diferente, em grupo, para você tirar dúvida, e por 3 meses, até final de fevereiro, aí, vai ter acesso completo dessa nossa consultoria, para você entender os momentos de comprar, de vender, de fazer operações e assim por diante. Então, tudo isso está por um valor simbólico de 2.497, se você já foi nosso aluno, e se você comprou o cupom e já foi o nosso aluno por 1.997. Se você não tem cupom ou nunca foi aluno, o valor é de 2.997. Dá menos de 27 sacos de soja. É menos do que o desconto de classificação de uma carga que chega lá no armazém meio úmida. E vale a pena, porque só a mentoria que nós estamos fazendo agora, a gente fez esse ano uma única vez, não sei se vai ter de novo ano que vem, por 3.497. Ou seja, se você for pegar só isso aqui, você já vai pagar mais caro. Por pegar só o método, você vai pagar mais caro. Então, não compensa deixar para depois. E aqueles produtos, quando a gente abriu as oportunidades, eles eram de 12 meses. E essa oportunidade aqui que eu estou trazendo para vocês, ela é vitalícia. E para você se inscrever, só você clicar aqui em garantir a sua vaga, coloque o mesmo e-mail, CPF que você já comprou algum produto nosso e o desconto vai ser automático. Se você nunca comprou nada, ainda assim é barato pra caramba e você tem acesso vitalício de todos os nossos conteúdos e de tudo que a gente criou até aqui. E você vai ter acesso disso lá na sua plataforma. Você vai receber um e-mail, né? Onde você vai ter na plataforma, você vai ver dessa forma aqui, ó. Quer ver? Black Friday vitalício. Então, você vai ter acesso a todos os produtos, todos os conteúdos. Você vai ver aqui as aulas, né? Só entrar aqui em assistir às aulas, por exemplo, e você vai ter a aula, e quando tiver algum material, vai ter aqui arquivos para fazer perguntas, você pode fazer aqui pelo campo de perguntas. Então, você tem acesso a tudo isso, inúmeras estratégias de comercialização para você vender na hora certa e ganhar o máximo de dinheiro com a soja e o milho. O link está aqui no chat, o link está na descrição desse vídeo. Clique, faça sua inscrição, aproveite essa oportunidade. Eu não sei por quanto tempo nós vamos deixar isso aberto. Então, é agora ou nunca, gente. É Black Friday de verdade. É um desconto aí de mais de 10 mil aqui, ó, 10 para 3, pelo menos 70% de desconto a gente está fazendo. E para sempre ainda, né? Um negócio que nós nunca tínhamos feito e eu provavelmente não sei se eu vou fazer de novo. E agora você tem 3 caminhos. Você pode ficar perdendo dinheiro em cada negócio que você faz e achar que tá bom. Você pode tentar fazer um negócio ou outro no dia a dia, tentar comprar um curso, tentar, sei lá, tentar sozinho, né? Tentar fazer isso da melhor maneira que você conseguir. Mas, por experiência, isso custa muito caro. Talvez isso seja o que mais custa caro e o mercado não volta às oportunidades. Eu gostaria de ter tido acesso a um conteúdo desse antes daquela estilingada dos preços da soja na pandemia, antes daquela queda de preço depois da pandemia. E hoje, antes dos novas oportunidades e ciclos que o mercado vai voltar a ter e está preparado dessa vez para agarrar essas oportunidades. Eu gostaria de ter tido esse conhecimento. E a terceira caminho que você pode seguir é fazer a sua inscrição, aproveitar essa oportunidade por um valor ali simbólico de 27 sacas até 18 sacas de soja, se você nunca já foi aluno com cupom. E, cara, fala a verdade para mim aqui no chat também, né? Se já não tomou um desconto bem maior que esse numa carga de soja no armazém e não tem o que fazer. Agora, você
acaba tendo esses custos no dia a dia dentro do agronegócio, 2, 3 mil reais é um valor literalmente simbólico. Para mim, não vou ficar nem mais rico, nem mais pobre, é o melhor que eu consigo fazer para entregar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, para que a gente consiga que o Brasil não seja só o maior produtor de soja, mas o melhor vendedor de soja do planeta, e que o máximo de produtores tenham acesso a isso. Eu tenho empresa, tenho equipe, tenho funcionário, tem que dar suporte, tem que pagar plataforma, tem que pagar imposto do governo, então eu não posso fazer de graça. Até mesmo se eu fizesse de graça, a maioria não iria dar tanto valor. No fundo, eu estou comprando o seu comprometimento e, em retribuição, estou entregando tudo que a gente já fez até aqui de maneira vitalícia. Para sempre você vai ter acesso a esses conteúdos. Não perca essa oportunidade, fica aqui agora mesmo, faça a sua inscrição. Aproveite essa oportunidade de acesso a Black Friday, venda na hora certa, vitalício, um acesso vitalício a todos esses conteúdos, tá, pessoal? Espero vocês do outro lado, espero vocês aí dentro da mentoria, que tomar a decisão de se inscrever, já vai ter acesso a ela. Muito obrigado a todos. Já tomaram essa decisão, meus parabéns para quem já fez a sua inscrição.